Saúde na igreja, Pai do Senhor, amém? 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 Amém, crianças? Aleluia. Apenas o versículo 24 do Evangelho de João já foi lido. Apenas o versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. Amém? Aleluia. Fiquem tranquilos que eu não vou exceder. Apenas aquilo que Deus colocou em nossos corações para estar entregando. Amém? Aleluia. Deus é Espírito, importa que os que adoram, o adorem em Espírito. Amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Aleluia. A minha esposa vai estar ali me auxiliando. Amém? Amém? Cadê minha esposa? Saiu. Aleluia. É porque eu tinha preparado uns slides e ela pode colocar aí aquele que está escrito assim: procura-se verdadeiros adoradores. Isso. Né? Esse tema fala sobre aqueles verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém, crianças? E quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar, né? Quando a gente fala em adoração, e a gente pensa o quê? Como nós falamos em adoração, logo vem à mente o quê? Louvar, né? Cantar, né? O Tia que vocês conhecem, o Tia aqui, não conhece? O que o Tia que faz? Toca o quê? Guitarra, né? Então, mas o tocar guitarra e o louvar é mais uma parte dentro da adoração ao Senhor. Porque a gente adora Ele em todo momento, de várias formas. E nós estamos dentro de um texto, e depois nós vamos voltar nessa parte aqui da igreja, mas fala de um texto onde que conta a história de uma mulher e de Jesus. Jesus e uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Pode colocar ali o segundo ali? Deixa eu ver se... lá, tem um mapa lá, tá vendo? O texto vai dizer, no versículo 3, que Jesus agora ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. O texto, a história, é uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana da região de Samaria. Jesus agora, lá podem ver no mapa que ele parte da Judéia e ele quer chegar até a Galiléia. Os judeus, estão vendo lá? Os judeus, eles não tinham o costume de passar por Samaria. Eles davam a volta. Esse percurso de lá onde vocês estão vendo, da Judéia até a Galiléia, dava entre 140 quilômetros e 220. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Daqui na avenida tem mais ou menos 10 quilômetros. Imagine agora e contem comigo. Uma ida e uma volta dá 20. Uma ida e uma volta dá 40. Mais uma ida e mais uma volta dá... E mais uma ida. 70 quilômetros se estima mais ou menos que Jesus partiu da Judéia até Samaria. E ele chega ali agora, na cidade de Sicar, ele chega ali cansado. Olha o percurso que ele percorreu. Os judeus não passavam por lá. Olha, não estão vendo lá no Mar da Galileia, lá, aquele lago lá? Vocês se lembram? Vocês conhecem aquela história? Que Jesus mandou Pedro entrar no barco. Conhece, não conhece? São todos fera aí, está vendo, te dizer? Né? E o que aconteceu lá no alto mar? Hein? Deus mandou que Pedro lançasse a rede veio cheia de... que teve até que convidar o amigo do outro barco para encher o barco dele também, não é isso? Então vocês estão fera. Agora imagina, Jesus queria até ir lá. E agora Jesus, ele não faz o caminho que a maioria dos judeus fazem. Ele vai direto, sabe por quê? O Jesus que nós servimos, ele não teme nada. Está entendendo, crianças? Está entendendo, igreja? O Jesus que nós servimos, ele não teme nada. Nada está sobre ele ou sobre ele. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele vai adiante, ele segue reto. Ele chega ali naquele lugar. Ele está cansado. O texto diz que Jesus agora está cansado.
E ele, pode passar de novo. E ele chega num poço. Pode entrar aqui, eu fiz um poço. Eu e minha esposa. Vocês não riram, não, tá? Traz aí, amor, um poço. Eu fiz um poço lá. Olha só, se o poço estiver bonito, fui eu. Se o poço, quem vocês acham que fez esse poço? Eu ou a tia Dani? Então, eu botei ela nesse processo, sabe por quê? Quando eu casei, falaram que a gente ia ser uma só carne. Aí ela falou, ela queria correr, entendeu? Ela falou assim, não, é contigo. Eu ajudei ela uma vez, que ela foi trazer uma palavra, eu ajudei. Eu nunca tinha falado para as crianças. Mas, aí eu falei com ela, agora tu está comigo nesse negócio. Tu vai fazer um poço aí para mim. E tinha uma caixa lá, meu poço saiu igual aquele lá. Não, ele saiu quadrado ali, né? Dá para ser redondo. Mas o meu poço é quadrado, né? E Jesus agora, voltando para o texto, voltando aqui para o tio, olha aqui para o tio, ó. Voltando para o texto, Jesus agora está cansado. Ele senta na beira daquele poço, né? E ele pede água para aquela moça ali, aquela mulher, que é a mulher samaritana, porque ela é da região de Samaria, né? Cidade, parou na cidade seca, e aí ele pediu água. Ele tinha alguma coisa para pegar água? Ele tinha como pegar água? Os poços eram fundos, ele não tinha como pegar água. Aí chega aquela mulher, né? E ela chega ali, tinha corda, tinha vasilhame, ela tinha tudo. E Jesus pede para beber água. E elas viram para Jesus e falam assim: por que tu, judeus, me pedes de água para beber? Né? Ela agora fala: porque você, que Jesus era o quê? Judeu, beleza? Então Jesus era judeu, e ela de Samaria, e ela pergunta, você lembra que a gente falou que eles não se davam muito bem? Por que eles não se davam muito bem? Pode passar aí, por favor. Porque os samaritanos, eles adoravam no monte chamado Gerizim. Pode passar de novo. Está vendo? Lá em cima, no alto. Aí era o local, nesse monte aí em cima. Aí já está em ruínas, porque a foto é atual. Mas eles adoravam aí, os samaritanos. Enquanto os judeus, pode passar, adoravam em... Cadê a foto de Jerusalém? Tem não? Eles adoravam em Jerusalém, não tem problema. Então o problema estava aí. E ela agora, ela pergunta: por que você, judeu, que adora em Jerusalém, e eu que adoro em Gerizim? Aí, tipo, um pouco de confronto. E ela me perguntando: por que tu me pedes água de beber? Aí Jesus, lá no versículo 3, Jesus responde e disse: qualquer que beber. Ali tinha uma fonte de água. Ele queria beber daquela água. E ela pergunta: por que tu me pedes água? E Jesus, ele é a fonte de água viva. E outra coisa, e Jesus não importa, e eles estavam atrelados àqueles locais, não estavam? No Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. E Jesus quer dizer o quê? Que ele não se importa se você está na independência, igreja, se você está no teu trabalho, se você está no seu carro, não importa o lugar, a distância não importa. Ele só quer que você o adore, e em espírito e em verdade. E nós vamos chegar lá. E ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água aqui do poço, está vendo? Do poço legal que eu te fez? Parece que aquele lá? Não, mas qualquer que beber da água desse poço aqui, ou daquele poço lá, volta a ter sede. Mas aquele que está em Cristo bebe de uma água que nunca cessará, que nunca acabará. Né? Então Jesus aqui, ele diz aqui, ó, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, e vai jorrar
para a vida eterna. Ou seja, o nosso negócio não é que vocês estão entendendo, é vida eterna com o Pai. E é Ele que proporciona isso em nossas vidas. E aí nós vamos voltar aqui. Pode voltar na figura do prostrado. Pode passar para ele. Onde nós falamos que o Pai está, que Deus diz o quê? No versículo 24, Deus é Espírito, e importa que o adorem, que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Aí vem adorar, e em Espírito e em verdade. E eu me peguei aqui, né? Em adorar, aí eu fiquei. Aí Deus está à procura daqueles que adoram, mas tem que adorar em espírito e em verdade. E aí é onde eu comecei a falando, que a gente canta e a impressão é que a gente, essa é a totalidade da adoração. E eu gosto de tocar a guitarra, e aquilo que eu faço parece ser o total da adoração, mas não é. Adorar é reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Adorar é eu reconhecer que eu não sou nada sem Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. A todo tempo eu tenho que dizer assim e sentir assim, ó, eu sou totalmente dependente de Deus. Quando eu estiver fazendo a minha prova, mas quando eu estiver com meus amiguinhos, quando eu estiver fazendo um esporte, quando eu estiver na igreja, ei, Senhor, eu só estou aqui porque Tu permitiste. Quando vocês levantaram, estão andando, todos aqui estão vendo, estão ouvindo, isso é permissão de Deus. Isso é você olhar para si, Senhor, eu estou respirando, Senhor, eu acordei para a escola, é agradecer e dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu tenho que te dar glória, te render glórias e dizer que só Tu és santo, porque é Ele que proporciona essa maravilha em nossas vidas. Isso é adorar a Deus. E vou mais além. Como é que eu adoro? Então, como é que é esse adorar a Deus? Esse adorar a Deus, pode botar ali a criança. É quando eu aceito, pode passar, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu começo a entender o processo de adorar a Deus. Por quê, Tiago? Porque lá no colégio onde nós estamos, né, onde vocês estão, onde a igreja vai estar lá no seu trabalho, ou no local onde for, lá nós vamos ver pessoas que fazem coisas que vão ao contrário daquilo que Deus gosta. Não tem? Não tem lá meninas ou meninos que estão fazendo algo que não agrada no Senhor, não tem, cara? Eu costumo dizer lá para o meu filho que a gente pode estar em qualquer ambiente, nós vamos ter que estar, não temos como fugir, tem como sair do colégio porque a menina faz aquilo de errado, ou o menino faz aquilo de errado, não, mas nós somos a diferença, sabe por quê? Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador, e isso faz a diferença. Aí eu começo a minha adoração. A minha adoração é eu mostrar para eles que eu sirvo a um Deus, a um Cristo Todo-Poderoso. É eu mostrar para eles que eu sou diferente naquilo que eles fazem de errado. E às vezes nós não estamos lá, vocês estão lá porque já aconteceu comigo. Eu fui criança igual vocês. Então, acontecia comigo assim, às vezes eu ia fazer algo de errado, eu falava assim, isso aí não agrada ao Senhor. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Vocês não sabem, quando a pessoa está fazendo, uma criança ou um amiguinho está fazendo algo de errado, você fala, aquilo ali eu não posso fazer. Não acontece isso? Sabe o que é isso? Porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E porque vocês o aceitaram, e aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, esse carrega o Espírito Santo de Deus, e ele faz a diferença onde está. Ele, quando parece algo que está errado, algo toca nele, o Espírito Santo de Deus toca assim, ei, aquilo está errado, você é meu, você é diferente, aquele palavrão eu não vou fazer, desobedecer os pais eu não vou fazer. Pode desobedecer os pais? Então eu não faço, porque desagrada a Deus. Porque e tudo isso, sabe o que é, Bernardo? É o Espírito Santo de Deus.
Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês são crianças abençoadas por Deus. E quando algo está acontecendo de errado, vocês sabem analisar, aceitar Jesus como um único suficiente Salvador. Pode ir adiante. Aí o Espírito Santo de Deus, ele vai permanecer constante na vida de vocês, desde que eu continue o caminho. Jesus, ele foi direto. Ele saiu fora do percurso? Não. Jesus não sai fora de nada. Jesus não abandona ninguém. Jesus vai estar sempre com vocês, porque vocês carregam o Espírito Santo e ele é contínuo na vida de vocês. Desde que quando o caminho está aqui, que é Jesus, algo venha de lá, uma palavra vem de lá, eu permaneça no caminho dele. E aquilo ali é errado, não. Mas o Espírito Santo de Deus está me conduzindo no caminho que um dia nós todos vamos estar com ele na glória. Vamos estar numa mansão celestial que ele preparou para mim e para vocês, né? E vai adiante, pode passar. Olha lá, pode passar. O que aquela criança está ali? Lendo a Bíblia. Adorar, vocês entenderam? Adoro em todo tempo, em todo lugar. Com as minhas atitudes, com o meu fazer, no meu trabalho, como me comporto, eu adoro a Deus. A correria que eu tive para chegar aqui, eu estou adorando a Deus, porque Ele vê todas as coisas. A tua dificuldade, onde for, meu irmão, para você estar aqui hoje, não foi em vão não, sabe por quê? Deus conhece o teu interior, conhece o meu inteiro. Ele sabe o teu dia a dia, Ele sabe o que tu passas e Ele te conhece. Fica tranquilo, porque Ele é a palavra, Ele é verdade. Adorar em espírito e verdade. Quem é a verdade? É Cristo. E quem revela Cristo? A sua palavra. Está aqui a palavra de Deus. Aqui não tem mentira. Aqui só tem verdade. Quando a tia ensina uma história da Bíblia lá para vocês, é verdade, é acontecer. Eu tenho convicção daquilo é verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Cristo é verdade em mim e em vocês. Em mim e em vocês. Adorar a Deus em espírito e verdade, em todo o tempo. Lá no colégio, quando eu estiver, as coisas estão erradas para lá. Eu sou diferente. E fica tranquilo, tá? Porque o Espírito Santo de Deus vai falar assim: isso não é legal não. Porque vocês carregam o Espírito Santo de Deus. Porque vocês vivem a verdade, que é a palavra de Deus. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar com vocês. Nós vimos que adorar em espírito e verdade. Compreendemos? Amém? Então, eu vou apresentar a vocês um que adorava. Era um adorador cujo que Deus, que Cristo aqui menciona, que adore em espírito e verdade. Asaf era esse adorador. Asaf, ele era da tribo de Levi. Essa tribo era uma das 12. Quantas tribos eram? 12. Levi era uma tribo. Eles eram os levitas na casa do Senhor. Asaf, ele foi tão importante no tempo dele, foi tão importante que até os filhos dele, quando eles não estavam mais, eram eles que cuidavam do culto ao Senhor. Asaf viveu no tempo do rei Davi. Quem conhece o rei Davi? Todos conhecem o rei Davi, né? Por isso eu tenho meu filho lá, né? É meu garotão Davi. E por causa de eu admirar o louvor, a adoração, a musicalidade, eu coloquei o nome do meu filho de Davi, né? Mas Asaf era esse que se importava. Está vendo que ele está ali com os pratos? Ele tocava o quê? Os símbolos. Davi, ele era da tribo de Levi, ele era responsável. Ele revolucionou a organização
no culto de adoração ao Senhor. Como é que é isso? Como eu vou te explicar? Os símbolos foi colocado por ele, a percussão foi colocada por Asaf. Até então, só existiam os instrumentos. Passa para mim os instrumentos. Ah lá, tá vendo? Gaita de fora, os instrumentos que haviam antes de Asaf colocar a percussão. Já viu lá que tem a bateria lá? Tá tudo lá. Antes tinha o saltério, que é uma caixa com cordas e era tocada com os dedos ou com aquele bastão igual de violino também. Tinha a harpa, estão vendo? Tem as referências, mas não vamos entrar nela. Tinha a harpa, tinha ali onde está vendo que está escrito buzina, era o chofar, que era feito com um chifre de animal. E tinha a trombeta, tinha a gaita de fole, mas o principal era aqueles ali, a harpa, o saltério, a flauta, não está ali, mas vai passar ali um slide sobre a flauta. Está vendo lá em cima o tamborim? Era parecido com o pandeiro, mas não era o pandeiro. Ele era tocado também com... Está vendo o alaúde? O alaúde ali embaixo, ele é dentro da família ali, da harpa, saltério, todos eles feitos com corda. Pode passar, por favor. A gaita de fole. Pode passar. Ali, a trombeta. Está vendo a trombeta? A trombeta, ela está... A gente tem números 10, não vai dar tempo, mas ela fazia... eram duas, né, trombetas de prata batida que elas tinham duas funções. Elas eram ser usadas para reunir o povo, né? E também elas o que faziam, elas também tocavam para falar assim para eles, está na hora da gente partir. Pode passar, por favor. Ali elas eram o quê? De prata. Elas também faziam parte do culto, dentro do culto de adoração ao Senhor. Pode passar, por favor. Aqui é o chofar. Pode passar. Aleluia. Pode passar, meu irmão. Era os tambores, os tamborim, tá vendo? Tem ali a referência, a harpa. Depois passou para aquela outra harpa que está aqui à esquerda. Mas primeiramente a harpa era igual aquela que o rapaz está segurando lá. Entendeu? Começou com aquela harpa. Pode passar. Né? Esse era o alaúde. Alaúde era uma caixa, tá vendo? Esse é o saltério. Era uma caixa igual um triângulo, cheio de cordas. Eles tocavam com os dedos ou com aquele bastão que se usa igual em violino, né? Pode passar. Né? Esse é uma foto que conseguimos do símbolo, que eram os pratos. Eles eram ou maiores ou dois menores, que eram colocados na mão. E eles faziam o ritmo que Asaf introduziu isso no culto de adoração ao Senhor. É isso mesmo. Pode passar. E aqui eu vou entrar só na flauta, que as horas se vão, mas a flauta, agora aqui no time, todo pastor usava a flauta. E eu, quando fui pesquisar e estudar, eu não sabia disso. Como é que Deus é maravilhoso? Eu aprendi isso, que a flauta, todo pastor de ovelha, ele carregava a flauta. E a flauta ela era de osso, feita de osso de animal, como também de madeira. Pode passar, por favor, meu irmão. E eles usavam a flauta, para acalmar a ovelha. Que tremendo, né? O pastor carregava a ovelha. Eles passavam de um pasto para o outro. Quando a ovelha acabava de pastar, eles viviam andando de um pasto para o outro. E quando ele... Pode passar. Ali, eu coloquei, achei a foto ali, que era dessa forma mesmo. E era de noite. Ele usava a flauta só de noite para acalmar as ovelhas, porque elas ficavam agitadas, comiam, mas de noite ficavam agitadas.
Olha que interessante. Eu fui saber, tá vendo como é que nós aprendemos? Quando nós se proporciona, quando se coloca a aprender a ler a palavra de Deus. E a flauta, ela era usada também no culto de adoração ao Senhor. E Asaf é esse homem que ele revolucionou, porque ele é um adorador que adorava em espírito e em verdade. Aleluia. Trouxe ali alguns instrumentos só para acrescentar, mas o importante é que vocês entendam que ele era um adorador e ele ficava 24 horas adorando, porque os levitas eles ficavam ali se importando com a organização do culto. Aqui, imagina, eu comecei a pensar em Asaf, que quando ele chegava, ou ele tocava o instrumento, ou ele começava a cantar, ele começava naquele processo todo, e o culto começava. Tem uma foto que eles estão celebrando, e eles ali louvando e adorando ao Senhor. Eu creio que algo diferente acontecia. Porque a palavra diz, e depois que você for procurar, que até sua descendência, irmãos, foi embora. Filho, neto, bisneto, vai embora. Só quem era descendente de Asaf que podia organizar e estar na parte de louvor e adoração, de instrumentalização dentro do culto de adoração ao Senhor. Para ver como é que Asaf foi tão importante no seu tempo. E que você e que cada um seja importante no seu tempo agora. Faça a diferença. Porque está vendo, esse aqui é um instrumento muito que eu gosto de usar. E eu já vou encerrar. É um instrumento muito que eu gosto de usar. Mas ele parado aqui, ele é o quê? É um instrumento. Não, ele não é um instrumento. O que ele parado aqui ele é? É um objeto de enfeite. Ele pode estar parado na parede, pode estar sem porta, pode estar da forma que for. Mas no momento, deixa eu pedir aqui. Segura aqui para mim, pai. Nada mais do meu pai. No momento, eu coloco ele. Aleluia. E eu começo a tensionar essas cordas. E começa a sair um som de harmonia. O que está acontecendo aqui? Ele passou, ele é um enfeite agora? Ele virou o quê? Virou um instrumento. Que possamos deixar Jesus tocar em nossa vida, para sermos instrumento na mão dele. Aonde nós estivermos, só vai ser instrumento. Só vai ser instrumento na hora que eu começar a tocar. Você só vai ser instrumento na mão de Deus para fazer a diferença na sua escola, para fazer a diferença no seu trabalho. Aleluia! Para fazer a diferença na faculdade, para fazer a diferença onde for, no futebol, na brincadeira, quando eu deixar ser tocado por Jesus. Aí eu vou estar alinhado na harmonia, dentro da sua palavra, que é a verdade. Que possamos deixar ser tocado por Jesus, para ser um instrumento na mão dele em qualquer lugar. Porque eu adoro ele em todos os lugares. Adoro ele em qualquer lugar. Adoro ele com a minha vida. Adoro ele com o meu chegar. Adoro ele não somente com o meu cantar ou com o meu tocar. É uma forma de adorar, é uma das mais usadas, ela prepara o ambiente para a palavra, mas deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te usar, seja um instrumento na mão de Deus. Não tenha vergonha de anunciar ele em momento nenhum, de falar: eu sou lavado e remido, eu sirvo alguém que morreu na cruz por mim. Se permita ser tocado por Cristo. Como talvez você não está entendendo, meu amado. Se permita ser tocado por Cristo.
E você vai ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Porque a sua palavra assim diz. E ela é verdade. Crianças, se permita ser tocada por Cristo. Quando tiver algo diferente acontecendo, que não agrada a Deus, não faça. E podem ter certeza, quem está dizendo a vocês é o Espírito Santo de Deus, porque vocês são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai tocar no ambiente para dizer: isso aqui não agrada, meu Deus. Permitam ser tocados. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.